pessoal, vamos seguir nosso conteúdo. Nós vamos abordar algumas leis menos densas e menos importantes no contexto geral, né, da legislação penal e criminal, mas também que são necessárias que sejam pelo menos abordadas, nem que seja basicamente. Tá? A primeira delas é a Lei 11.105, de 24 de março de 2005, que é a lei que regula os crimes contra a técnica da engenharia genética. Aquelas questões que envolvem a questão dos embriões, manipulação, etc, etc, etc. Tá bom? Bom, então essa Lei 11.105 de 2005, ela tem um caráter importante porque ela vem e faz uma regulação básica, mas muito providencial, da questão que envolve a produção, manipulação, importação de organismos geneticamente modificados. Tá? Bom, vamos baseado nessa ordem e vamos ver o que diz o artigo 1º dessa lei. Artigo 1º da Lei 11.105. A lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção. Aí, na sequência da construção, vem o cultivo, a produção, manipulação, transporte, transferência, importação, armazenamento, pesquisa, comercialização e consumo, e finalmente a liberação ao meio ambiente, no caso, vem ocorrendo, de organismos geneticamente modificados. Tá? Então, o artigo 1º ele coloca de maneira ramificada e declarada todas as situações em que esses organismos geneticamente modificados podem ser enquadrados em um possível crime dentro da Lei 11.105. Pulando para o artigo 104, tá, que trata específico, o artigo 1º faz a introdução à lei 11.105. Aí pulamos para o artigo 24, que efetivamente que trata, artigo 24 e seguintes, dos crimes que envolvem os crimes contra a técnica de engenharia genética. Tá? Então o artigo 24 diz o seguinte: utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o artigo 5º da lei. Bom, utilizar o embrião humano em desacordo com o artigo 5º da lei. O artigo 5º da lei rege que o embrião humano deve ser utilizado para as normas legais, né, para fazer a gestação. O embrião pode ser permitido que seja feito geneticamente a gestação in vitro, etc, etc. Todas aquelas regulagens genéticas e científicas, tá? Que não nos interessa em questão criminal. Mas qualquer regra que fuja da questão normal e natural que envolva a utilização do embrião humano pode configurar crime baseado na Lei 11.105 e com pena de 1 a 3 anos e multa. Tá? Então, qualquer diferença dessa condução básica, que nós todos somos sabedores da configuração de geneticamente autorizado, de gestação in vitro, gestação, de fecundação de óvulos, qualquer situação que fuja dessa linha de condução normal, vai incorrer baseado no artigo 24 da Lei 11.105 e vai gerar configuração de crime com pena de detenção de 1 a 3 anos baseado nesse artigo 24. O artigo 25 da mesma lei diz o seguinte: praticar engenharia genética em célula germinal humana ou embrião humano. Então, aqui nessa questão trata-se efetivamente da questão de praticar engenharia genética em célula germinal. Tá? Teoricamente falando, quando essas questões veem a se desenvolver de maneira obscura, digamos assim, sem a condução legal. Em isso, vendo acontecer, a pena pula do 24 de 1 a 3, pula para reclusão de 1 a 4 anos. Tá bom? Artigo 26, realizar clonagem humana. Isso, notoriamente, somos sabedores que é proibido no Brasil, a clonagem humana. Em alguém tentando realizar esse tipo de experiência, efetivamente concretizado o crime, terá a possibilidade de pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Veja que a multa não é uma possibilidade e ou multa. A multa está sempre acoplada. É a pena e a multa acoplada. O artigo 27 nos traz o seguinte: liberar ou descartar no meio ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas, órgãos, entidades, registros de fiscalização. Ou seja, descartar no meio ambiente qualquer dejeto, qualquer resto de produtos ou órgãos geneticamente modificados, tá, no meio ambiente. Em isso ocorrendo, configura crime com pena prevista de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse dentro do artigo 27. O artigo 27 traz o seu parágrafo 1º vetado, mas o parágrafo 2º do 27 não. E nos remete ao seguinte: agrava-se a pena, na questão que eu falei antes do descarte de materiais geneticamente modificados no meio ambiente.
Agrava-se a pena, inciso primeiro, de um sexto a um terço se resultar no dano à propriedade alheia, ou seja, se esse descarte resultar algum dano na propriedade de outra pessoa. Inciso segundo, aumenta-se a pena de um terço até metade se resultar em dano ao meio ambiente. Então, o inciso primeiro trata do dano à propriedade alheia, o inciso segundo traz possível dano ao meio ambiente, o inciso terceiro, agrava-se a pena de 2/3 até a metade, da metade até 2/3, se resultar em lesão corporal de natureza grave a outrem, ou seja, se esse descarte gerar uma lesão corporal a outra pessoa. E o inciso quarto, agrava-se a pena de 2/3 até o dobro se resultar na morte, ou seja, se vier a efetivar um óbito em função dessa ação, pode aumentar a pena de 2/3 até o dobro, tá bom? Artigo 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas com restrição de uso. Ou seja, utilizar, comercializar, patentear qualquer tecnologia genética que exista que possua restrição de uso. Tá? Em qualquer uma dessas situações inconfiguradas, teremos a pena passiva de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E artigo 29, produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar, sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas, órgãos e entidades, pelas órgãos e entidades respectivas, órgãos geneticamente modificados. Tá? Em isso, configurando, baseado no artigo 29, nós teremos a possível configuração de pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa. Pessoal, veja na prática que essa lei 11.105 de 2005, ela traz uma configuração básica, tá? E na parte específica do artigo 24 e alguns seguintes que nós relatamos aqui, são os que tratam exclusivamente, são os únicos que tratam dentro da lei 11.105, da configuração dos possíveis crimes que podem ser cometidos, dentro da regra do assunto específico que a lei aborda, tá? Então esse é um tema interessante que essa lei nos traz. Bom, a lei seguinte é a lei que nós vamos abordar agora, que nos traz uma abordagem sobre os crimes relativos à remoção de transplantes de órgãos. Tá? Especificamente, nós estamos falando da lei 9.434 de 1997. Essa lei aborda a questão da remoção e transplante de órgãos. E ela traz alguns quesitos interessantes. São poucos artigos que tem a questão dos crimes, mas são interessantes. O artigo 14 diz o seguinte: crimes relativos à remoção e transplante de órgãos. Artigo 14. Remover tecidos, órgãos e partes do corpo da pessoa ou cadáver em desacordo com o disposto em lei. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, qualquer remoção de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, de pessoa ou de cadáver, tanto faz, em desacordo com o que estabelece a regra, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. O parágrafo 1º do 14 diz o seguinte: se o crime é cometido mediante pago ou promessa, ou seja, retirada de algum órgão, tá, em troca de vender um órgão ou algo do gênero, a pena aumenta de reclusão de 3 a 8 anos e multa. O parágrafo 2º do artigo 14 diz o seguinte: se o crime é praticado contra a pessoa viva, resulta para o autor, o infrator no caso, e se vier a gerar para o sujeito passivo no caso, incapacidade de ocupação habituais, perigo de vida, uma debilidade permanente de algum membro, aceleração de um parto, por exemplo, se for uma gestante, a pena passa de reclusão, passa de 3 a 10 anos e multa. Isso é o parágrafo 2º do artigo 14. O parágrafo 3º do artigo 14 diz o seguinte: se o crime é praticado em pessoa viva ou resulta ao ofendido, incapacidade para o trabalho, enfermidade incurável, ou seja, aquela permanente que não vai mais ter como se solucionar, perda efetiva de um membro, deformidade permanente, aborto, algo do gênero, a pena passa para reclusão de 4 a 10 anos de cadeia. E o parágrafo 4º dessa lei diz o seguinte: se o crime é praticado em pessoa viva que venha a resultar em morte, a pena passa de reclusão de 8 a 20 anos e multa. Veja que ela dá um salto interessante, né? Bom, o artigo 15 da lei 9.434 de 97 nos remete o seguinte: comprar ou vender órgãos ou tecidos, partes do corpo humano. Pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita ou ofere qualquer vantagem. Ou seja, além de quem faz essa remoção, tá, de quem compra ou vende, também vai incorrer no mesmo crime quem facilita de alguma maneira. Algum funcionário de hospital que facilita que o crime aconteça. Qualquer pessoa que interaja para que esse crime venha a acontecer, baseado no artigo 15, vai incorrer na pena de reclusão de 3 a 8 anos
e multa. O artigo 16 da mesma lei diz o seguinte: realizar transplante de órgãos e tecidos ou partes do corpo humano de que tem ciência terem sido obtidos em desacordo com o dispositivo de lei. Ou seja, realizar transplantes quando se tem ciência de que esses transplantes são frutos de uma compra irregular de um órgão, de uma retirada irregular, de que esses órgãos sejam frutos de um outro crime cometido que envolvam a parte do corpo humano de outra pessoa. Em isso sendo feita ao agente infrator, a pena será reclusão e de 1 a 6 anos e multa. Artigo 17. Diz o seguinte: recolher, transportar, guardar, distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência ter sido obtido de desacordo com irregularidades da lei. Ou seja, recolher, transportar ou guardar, não está fazendo transplante. Órgãos ou partes do corpo humano que se sabe ser de procedência ilícita. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 18. Realizar transplante ou externo em desacordo com o disposto no artigo da lei. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então aqui nós estamos falando do caso de tu realizar o transplante em desacordo, em qualquer caráter de desacordo com o que rege essa lei. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Vejam que daí nós já estamos passando por uma pena um pouco mais leve, porque não se fala que é tendo ciência da irregularidade da procedência, tá bom? E o artigo 19, que fecha a nossa abordagem sintética dessa lei, diz o seguinte: deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno ou digno para sepultamento, ou deixar de entregar ou retardar a entrega aos seus familiares ou interessados. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Esse artigo 19 nos remete às questões que é muito comuns, infelizmente, em alguns casos. Deixar de recompor cadáver, ou seja, a empresa responsável por que foi contratada pela família para entregar o corpo, ou etc, etc, que tem o convênio tal, Y, fica responsável, ou seja, a casa de saúde tem responsabilidade de recompor o cadáver. Foi feita uma cirurgia, ele veio a óbito, mas não recompor o cadáver para que ele fosse com situação digna de entregar à família, por exemplo. Ou retardar a entrega. O corpo está lá um dia, não foi feita a entrega do corpo para que a família fizesse os trâmites fúnebres para que pudesse velar seu ente querido. Qualquer uma dessas situações que venham a ocorrer vão se caracterizar no artigo 19, vão configurar crime com a pena prevista de detenção de 6 meses a 2 anos. Tá, pessoal? Até o próximo bloco.